tinha uma mania, né, lá no posto. O carro, né, a funerária sempre ia abastecer lá no posto. E aí a gente sempre, todo mundo brincava, né? E aí eu entrava também Ó, na brincadeira, gente. Chegava o carro funerária, tem um pronto-socorro logo à frente lá, né? Então eu acho que eles iam buscar, né, alguém que falecia lá no pronto-socorro. E aí eles abasteciam lá no posto lá, né? Pra levar, eu acho que pro cemitério ou pra. Acho que não é meio pro cemitério, acho que eles levavam lá pra casa funerária. funerária, é. Só que aí, às vezes, eles paravam ali para abastecer. Já vindo, às vezes, muito. A maioria das vezes era sempre com o carro vazio, mas algumas vezes tinha, às vezes tinha uma pessoa ali. Era muito difícil, mas geralmente era com o carro vazio. Mas aí a gente ali na brincadeira, né? Na sacanagem ali brincando, aí e ele sempre vinha sempre por 8 horas, assim, mais ou menos, sabe? Era sempre 8 horas da noite. E 8 horas da noite saía um rapaz para largava o turno. Aí a gente sempre brincava com ele. Eu também brincava demais. Eu, fulano, chegou tua carona. Ele, Deus me livre, sai pra lá, Adriana, sai pra lá. E eu brincava muito com ele. Aí até os outros meninos que saíram e eu continuei com essa brincadeira, gente. Quando foi um dia, eu lembro que acho que era uma sexta-feira. Ele veio para abastecer, ele abasteceu o carro e aí ele foi ver o motorista, né, foi ver o saldo do cartão dele lá no caixa e eu fiquei. Aí eu falei assim, ai não, falei, eu não vou lá, não vou abastecer não. Falei, eu não gosto de abastecer o carro da funerária. Ela falou, mas ficar tirando sarro dos outros, tu gosta, né? Pra me sacanear, ninguém foi, gente. Aí eu tive que ir. Aí peguei e fui. E aí quando eu cheguei lá, contando uma historinha assim rapidinho. Aí quando eu cheguei lá, eu peguei, tava lá abastecendo o carro e tô abastecendo ali, né, o carro da funerária. E aí eu olhei assim dentro, né? Que eu olhei assim e falei, ai meu Deus, é que tem alguma coisa. Aí o motorista já até tava dando risada. Pode ficar tranquila que não tem nada aí não. Aí, como eles tinham direito a um cafezinho, ele falou, Adri, vou pegar um café lá, tá? Eu falei, tá bom. Eu falei, você vai encher o tanque, você tem direito ao cafezinho. Ele entrou lá pra loja e eu fiquei ali, gente, na última bomba com aquele carro. Realmente, não tinha caixão nenhum lá dentro, não tinha nada. E eu tô ali abastecendo. Quando de repente eu não escuto desse ouvido, gente, eu não escuto desse ouvido. Agora eu já escuto, agora eu escuto 50%, mas naquela época eu não escutava nada ainda. E eu tô aqui assim abastecendo e os dois meninos, né, os dois rapazes que estavam comigo, eles estavam na bomba de lá. E eu vi tão nítido quanto eu tô vendo a minha irmã aqui desse lado. Um homem veio assim por trás de mim e fez assim, bem assim nesse meu ouvido. Eu pensei que era uns meninos. Deus o livre. Só que eu tomei um susto tão grande que o bico caiu no chão ligado, a gasolina ligada. E aí o motorista de lá de dentro da loja, ele viu e ficou. Aí eu olhei pra ele, aí ele fez assim pra mim, aí eu fiz assim, os moleque, fiz assim ainda. Só que quando eu olhei, os meninos estavam lá do outro lado, longe de mim, atendendo outro carro e o menino atendendo o outro carro. Eu estava ali sozinha. Aí eu pensei, falei, o rapaz que saiu para lanchar me deu um susto. Fui para trás do carro assim para olhar. E quando eu fui para trás do carro assim para olhar, uma coisa veio assim para mim, gente, e falou assim: Nunca mais brinque com isso. eu te juro, eu não me aguentei. Eu quase morri de susto. Eu não vi o que era. Eu vi quando fez assim, deu um berro no meu ouvido, assim. Eu tomei um susto danado. Eu vi que parecia ser um homem. E essa outra coisa, quando eu fui assim para ver se era um rapaz que tinha chego do lanche, eu senti assim que pegou e falou assim, nunca mais brinca com isso. E eu nunca mais eu brinquei com isso, gente. Isso foi muito real. Não, com essas Muito coisas real. não se E brinca. eu brincava muito, mesmo muito. com o carro, acredito eu que mesmo com o carro da funerária vazio, eu acho que ele carrega ali uns espíritozinhos ali. Ai, não, era ruim era ruim, assim, eu não me sentia bem abastecendo aquele, mesmo com o carro vazio. Lotado, então, hein? Aí, Pô, imagina. casa cheia, viu? Aí até falava pro motorista, né? Falei, você tem medo? Ele falou, não, eu já acostumei.
Eu já acostumei, Adriana, eu preciso do emprego. É. Ele falou, eu preciso trabalhar. Ou eu pego esse emprego, ou eu vou ficar desempregado. Então, ele falou, eu tive que combater o meu medo. Ele falou, porque eu tenho medo, ele falou. Abrição de boca, passou. Ele falou, eu tenho. Ele falou assim, eu tinha medo. Hoje em dia eu não tenho mais. Ele falou, mas eu tinha medo. Eu só não visto lá que nem eles fazem. Eu sou motorista, ajudo, né? Eles colocam lá, eu ajudo eles a colocarem aqui. E lá chega lá, eu ajudo só a tirar, mas eu não visto, eu não mexo. Ele falou, é só isso só. Mas ele falou, eu tinha medo. Hoje em dia eu não tenho mais. E aí ele veio, gente, ó, dando conta. Aí ele veio, ele falou assim, tu viu alguma coisa? Aí eu peguei e falei pra ele. Eu falei assim, aí ele falou assim, é mesmo? Eu falei, é. Ele falou, eu vi que você sentiu alguma coisa. O bico até caiu no chão. Aí eu falei assim, caiu. Eu falei, mas já tinha parado. Falei, né? Falei pra ele, você pode ver, ó, não caiu, não saiu nada da gasolina, nem nada. Já que eles sempre colocavam o valor certo, tipo assim, vai, 50 litros. É 50 litros, tá? Aí a gente digitava lá 50 litros e aí eles abasteciam. Então, quando chegava nos 50 litros, já parava automaticamente. A minha sorte, né? Porque senão ia sair do meu bolso. E aí ele pegou e falou assim, eu vi que você tomou um baita susto. Eu falei assim, não, mas eu tomei mesmo. Aí os meninos vieram, né? Dri, o que foi? O que foi que aconteceu? E aí virei o sarro do posto. E aí quando chegava o carro lá, falei, e aí, Dri, não vai brincar não? Olha lá, chegou a carona de fulano. Eu falei, eu nunca mais eu brinco com isso. Nunca mais eu brinquei, gente. Essas coisas não se deve brincar, não. Eu brincava mesmo o carro muito. estando vazio ou não. Com isso não é brincadeira, não. Vamos lá. Vamos ver aqui. E aí, pessoal, agora... vocês gostaram do caos? O que vocês acharam? Aí a Lê... Deus me livre. Né? Deus me livre. Foi mesmo. Isso daí. Eu nunca mais brinquei, porque eu tinha essa mania de entrar na zoação dos meninos. E até mesmo quando os meninos não estavam, quando esse rapaz ia embora e chegava esse carro lá, eu chegava e falava, ó, fulano, chegou tua carona. Porque ele sempre vinha tipo 8 horas para abastecer. E esse rapaz sempre ia... Não só esse rapaz, ou quando outras pessoas estavam nesse horário, que iam sair esse horário e o carro chegava ali, aí a gente sempre brincava. E eu era uma das que atormentava eles. Ó, chegou tua caroninha, olha, não sei o que, veio te buscar. E aí depois desse dia eu nunca mais brinquei. O bicho falando que entende a bomba trava. Quando ela terminando. Isso ela depois, quando a Argentina ele pede lá os 50 litros, aí que não era, eles abasteciam 50 litros, né, que enchia o carro. Aí a sorte, porque senão se cair com ela ligada ali, eu ia ter que pagar. Mas ele continua aí. Aqui, ó. Tinha um amigo no Facebook uma vez que ele me disse que estava na estrada, tinha um espírito no carro, no banco de trás. Deus é mais. Não, isso daí eu li agora há pouco tempo, um rapaz motorista de Uber. Ele teve essa experiência aí. Ele foi pegar uma senhora, pegou uma senhora para... Foi lá, pegou a senhora veio... Não, a senhora não quis sentar no banco de trás, ela falou que ia sentar do lado dele, no banco da frente. Ela ficou ali sentada, ele levou ela até o destino dela. E aí, quando ele falou que quando ele já parou assim para ver ali quanto que tinha dado a corrida, ele disse que ele falou que acho que era costume, olhou pelo retrovisor assim e viu. Diz que uma moça bem novinha, uma mocinha. E aí a senhora chegou, pagou e saiu. Aí diz que ele falou que quando essa senhora entrou no carro, ele jura que essa senhora entrou sozinha. Ele falou, eu não vi ninguém além dela. Tanto que eu abri a porta de trás para ela entrar, ela não foi para a porta de trás ali, né, do banco de trás do carro. Ela foi pro passageiro ali do meu lado. Eu fechei a porta, abri a do passageiro do lado, ela entrou, ele disse. Não entrou ninguém no carro, ele viu, porque foi ele que abriu e fechou a porta. E aí quando ela pegou e saiu do carro, ele falou, senhora,
olha, a mocinha que veio junto com a senhora, que aí ele falou assim, eu acho que eu tô doido, vai ver que a menina entrou e eu nem percebi. Tá aqui, ó. Aí ela falou assim, mas eu não vim com menina nenhuma, eu tô sozinha. Ai, E credo. foi embora. Ele falou que ele depois não conseguiu mais trabalhar. E também depois ele falou que depois que essa senhora desceu do carro, ele não viu mais ninguém dentro do carro. Tava acompanhando a senhora, então. Isso. Mas ele disse que foi uma experiência muito ruim, que depois naquele dia, ele falou que era justamente um dia que ele estava precisando de dinheiro para pagar lá umas coisas lá do carro lá, mas ele não conseguiu mais trabalhar. Ele falou que ficou muito assombrado com aquilo, porque ele falou, eu vi nitidamente, tinha uma menina ali atrás. E aí ele falou, não sei o que aconteceu, mas depois ele falou assim, eu acho que então era um espírito que estava acompanhando aquela senhora, ele falou. Só pode ser. Depois ele conversando com conhecidos, falando dessa experiência dele, ele falou, só pode ter sido isso. Aquele espírito estava acompanhando aquela senhora. Depois eu não vi mais. Aonde? Os coraçõezinhos. O Anthony, boa noite. Boa, meninas. Verdade, peguei na metade. Tadinha. Ele pegou na metade. Eu vi na hora que... a Vera ela falou, né, que deu pane. Puxa. O Luiz Fernando, vou assistir, Andréia. Vai lá, muito bom esse caso. Parece ser mesmo. Achei bem diferente do que a gente vê, né? Foi a dona, se não me falha a memória, acho que o nome da senhora que mandou foi a dona Geralda, que mandou esse caso aqui para nós. Gostei muito. Muito obrigado, dona Geralda. O Anthony, quinta-feira passada, acabei não participando do chat, tinha chegado atrasadíssimo. Mas assistiu e fez falta, viu? Já tá com uma... Como é que é, seu diretor? Tá com uma falta? Já tá com falta, hein, Tony? Já tá com falta. E fez falta. Travou que só nós. Travou, a gente quase não conseguiu se despedir direito, mas deu tudo certo. O Luiz Fernando aqui se despedindo da Vera. Agora Luiz Fernando. Tudo bem, deve ser sobre o... Ah, sim, ainda bem, né, Luiz Fernando? E tem uma Thelminha aí também. Nossa, que horror. Credo. A Evelyn. Caso assustador. Imagino, seu susto deve ter sido bem forte, Adriana. Foi. Porque tá brincando ali, não espera, né? Deve ter ficado. Eu falo pra vocês. Foi um dos sustos assim que eu mais assim fiquei assim, senti medo mesmo. Sabe quando você fica assim, você toma aquele susto e depois fala assim, não, é os meninos brincando comigo. E aí quando eu saí, que eu peguei a mangueira, que eu coloquei lá no bico, que eu vi que os meninos estavam abastecendo os carros, um estava abastecendo um carro, o outro estava abastecendo uma Kombi, eu falei, não, isso realmente aconteceu. E aí quando eu olhei para dentro da loja, o motorista tava fazendo assim para mim, assim, que foi? Dando risada. Falei, ai meu Deus, foi um susto tremendo.